Graça e paz, queridos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje o nosso culto Livres em Casa. Já convido você nesse momento a compartilhar esse link nas suas redes sociais, com os seus amigos. Vamos juntos adorar o Senhor nessa noite, celebrar o único que vive para todo sempre, o nosso Deus Todo-Poderoso. Convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no Salmos 30, versos 11 e 12. Salmos 30, versos 11 e 12. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em vestes de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor Deus, Senhor meu Deus, te darei graças para todo sempre. Aleluia, queridos. Convido você a nessa noite oferecer o seu melhor ao Senhor, dar graças ao Senhor, adorar ao Senhor com intensidade, fazer aí na sua casa, levantar na sua casa um altar de adoração ao nosso Deus, e vamos juntos celebrar o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Pai nesse momento. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por esse privilégio de poder estar diante de Ti, poder cultuar ao Senhor, entoar louvores a Ti, ó Deus. Espírito Santo, fique à vontade entre nós, seja bem-vindo, ó Pai, aqui em nosso meio, em cada casa, em cada lar nessa noite, que a Sua presença de fato, Deus, seja real, que possamos experimentar da Sua glória, das Suas maravilhas, do Seu poder. Pai, a Tua presença é tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos. Por isso te pedimos, Deus, receba nessa noite o nosso louvor, a nossa adoração. Toma em tuas mãos, ó Pai, cada ministro de louvor que aqui está. Usa os seus filhos poderosamente como instrumentos em tuas mãos, ó Deus, para nos conduzir a te adorar nessa noite, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, derrama sobre eles a sua graça, a sua misericórdia, a tua unção, ó Pai, capacitando cada um dos seus filhos. Toma em tuas mãos também os ministros da mídia que aqui estão, ó Pai, trabalhando, ó Deus, na transmissão desse culto, na transmissão dessa live. Que o Senhor continue usando e abençoando a vida dos seus filhos poderosamente, Deus. Toma em tuas mãos também a vida do pastor Saulo, que nessa noite trará uma palavra, Deus, direto do seu coração para cada um de nós. Ó Pai, que o Senhor venha usar o seu filho poderosamente como instrumento em tuas mãos, ó Deus, para que possamos ser transformados pela tua palavra, nos parecermos com o Senhor cada dia mais, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, usa o seu filho poderosamente. Pai, fique à vontade entre nós. Tudo aqui, Deus, é para o Senhor. Por isso, receba a nossa adoração. Esse culto é para ti, ó Deus, e que em nome de Jesus, que nós possamos te adorar e que o Senhor venha nos responder com a sua glória sobre cada um de nós, sobre cada casa, cada lar nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, queridos. Agora vamos com alegria adorar e exaltar o nosso Deus, amém? Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz de um órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus.
maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro em que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro em que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro em que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, 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 oh. Aleluia, aplauda o Senhor.
Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. Tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. Tudo volta pra ti. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. Tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. Tudo volta pra ti. Ninguém pode se assentar no seu trono. Tu és santo, és o único Senhor. Ninguém pode se assentar no seu trono. Tu és o único Senhor, o único Senhor. Tua glória é eterna. Declare isso. Tua glória é eterna, Senhor. Tua glória é eterna. Tua glória é eterna. Ao que está sentado, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Aleluia, aplauda, Senhor. Tu és santo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nada pode roubar a glória do nosso Deus, porque tudo vem dele, por ele e para ele. Amém, queridos? Agora eu convido você a ficar atento aos anúncios da Livres em Cristo. Vou chamar aqui a diaconisa Amanda Tavares, que ela vai trazer os anúncios para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo aqui na nossa igreja, através do nosso canal. Então fique ligado. Amém? Amanda? Graça e paz, amados. Então vamos para os anúncios dessa semana. Todos os dias, aqui no nosso canal, nós temos um momento muito especial, que é a nossa live de clamor pela nação. É um momento onde nós clamamos por cura, pelo fortalecimento e pelo perdão da nossa nação. É um propósito que Deus colocou no coração do nosso pastor para esse momento de pandemia e tem sido bênção, mas bênção mesmo para as nossas vidas. Então você é o nosso convidado especial para poder estar conosco aqui todos os dias às 18 horas. Também, gente, de segunda a sábado, pelas manhãs, são lançadas aqui no canal as devocionais. Tá bom? Então é uma palavra curtinha para poder estar abençoando o seu dia. Então compartilhe com as pessoas que você ama. E também, gente, na quinta-feira nós teremos o nosso culto imersão. Então esses são os anúncios dessa semana. Amém, glória a Deus. Queridos, agora nós vamos para o momento de gratidão. Agora é a hora da gente adorar ao Senhor com as nossas ofertas, devolver o nosso dízimo ao Senhor. E para esse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia. Lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, nós vamos ler apenas o versículo 9. 1 Crônicas 29, versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente,
porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Queridos, nesse momento aqui, nesse momento da história, nós vemos o período onde Davi ele chega diante do povo e ele pede ofertas voluntárias ao povo. Ele não estipula o que cada um tem que dar, mas ele fala o que é preciso, né, para a construção do templo. E cada um ali, segundo o seu coração, eles ofertam ao Senhor. E Davi também, além das suas ofertas, além das ofertas que ele já tinha separado para a construção do templo, dos seus próprios recursos, ele tira e oferta também ao Senhor. E aqui a palavra do Senhor deixa claro que eles fazem isso com muita alegria, eles sentem a alegria de estar contribuindo para a obra do Senhor, contribuindo para a construção do templo do Senhor. E o que nós tiramos, qual a conclusão que nós tiramos desse texto, dessa alegria aqui? Nós, queridos, somos chamados e escolhidos pelo Senhor para contribuirmos com a obra do Senhor. Existe uma missão, um propósito sobre cada um de nós, que é o quê? Mantermos a obra do Senhor. Você já parou para pensar sobre isso? Que você é o mantenedor da obra do Senhor aqui na terra? Você é o mantenedor da casa do Senhor, da estrutura do Senhor? Então isso existe, é como se existisse sobre nós um propósito que é contribuir, patrocinar a obra do Senhor. E a partir do momento em que nós não ofertamos, a partir do momento que nós não somos fiéis em devolver os nossos dízimos ao Senhor, é como se a gente não estivesse atendendo esse propósito que existe sobre cada um de nós. É como se nós não estivéssemos cumprindo a nossa missão diante de Deus. Então aqui nós vemos que o templo foi construído no tempo certo que ele deveria ser construído, mas a oferta de cada um daqueles que ali estavam fizeram parte daquela obra. Assim como a sua oferta também, quando você oferta ao Senhor com alegria, quando você é fiel em devolver os seus dízimos, também você está fazendo parte dessa obra. Então nós entendemos que quando nós somos alegres, felizes em ofertar ao Senhor, somos fiéis em devolver os nossos dízimos ao Senhor, existem sobre nós as promessas de Deus. Então a gente, primeira coisa, a gente está debaixo da missão, a gente está atendendo a missão, o propósito de Deus sobre cada um de nós, que é manter a obra. Isso compete a mim, compete a você, compete a todos nós. Isso é algo que Deus confiou nas nossas mãos. Manter a obra do Senhor aqui na face da terra, para que o Evangelho de Cristo seja pregado, para que o Evangelho de Cristo alcance o máximo de pessoas possíveis, assim como te alcançou e transformou a sua vida. Então quando nós ofertamos ao Senhor com alegria, não com pesar, nem por necessidade, mas com alegria, e somos fiéis dos nossos dízimos, então nós estamos debaixo, estamos atendendo o propósito de Deus sobre cada um de nós. Nós estamos plantando semente no reino de Deus, e nós já sabemos aqui que toda semente há uma resposta. Quando você planta uma semente com propósito, fazendo um pedido nela, existe uma resposta, porque não existe oferta sem que haja uma resposta. E também nós estamos honrando ao Senhor, nós estamos obedecendo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que trazer os nossos dízimos à casa do tesouro, as nossas ofertas à casa do tesouro. Então nós também estamos debaixo da obediência à palavra do Senhor. Então, querido, em nome de Jesus, sempre que você for ofertar ao Senhor, traga esse entendimento que você está mantendo a obra do Senhor aqui na face da terra, que você está contribuindo para que o Evangelho de Cristo continue sendo pregado, e assim você está cumprindo o propósito que Deus confiou a você. Amém? Então separa aí a sua oferta, assim como o povo separou aqui uma oferta com alegria, algo que venha do seu coração, mas que você oferte ao Senhor com alegria, não com pesar ou por necessidade, mas com alegria. Seja fiel na devolução do seu dízimo, porque nós já sabemos que o dízimo pertence ao Senhor, não é nosso, pertence ao Senhor. Então seja fiel na devolução do seu dízimo. E também a oferta de amor, querido. Vidas estão sendo abençoadas através da oferta do quilo de alimento que você tem separado. Então não deixe de atender esse pedido, esse chamado de Deus sobre cada um de nós, que é o quê? Manter a obra do Senhor. E então assim nós estamos cumprindo o propósito de Deus sobre cada um de nós, amém? Então você que já separou a sua oferta, vamos apresentá-la ela diante do Senhor agora. Caso você queira devolver a sua oferta através de uma transferência bancária, é só você pegar esses dados que aqui estão e fazer todo o procedimento lá, ou então você entra em contato com o nosso pastor. Então ele vai direcionar uma pessoa até você no melhor dia e horário para fazer a coleta dos dízimos e das ofertas na sua casa. E para devolver a oferta de amor, é só você entrar em contato com alguns desses números aqui, então a pessoa também será direcionada até você para coletar a sua oferta de amor, amém? Então vamos apresentar agora diante do Senhor, aí as suas ofertas, o seu dízimo,
Vamos orar ao Pai agradecendo por essa oportunidade de poder ofertar ao Senhor, contribuir para a obra do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Deus, de poder ofertar ao Senhor, de poder devolver os dízimos ao Senhor, ó Deus, porque se temos essa oportunidade de devolver os dízimos é porque o Senhor tem nos abençoado com recursos, ó Pai. Então estamos aqui devolvendo tudo aquilo que pertence ao Senhor. Toma a vida dos seus filhos diante de Ti, ó Pai. Aqueles que separaram também uma oferta de amor para abençoar vidas, para abençoar famílias. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor também abençoe a vida desses, ó Deus, para que não falte nada na casa dos seus filhos. Deus, que cada vez mais possamos ter alegria em poder ofertar ao Senhor, em estar debaixo, ó Deus, das ricas bênçãos do Senhor que enriquecem, mas não acrescentam dores. Senhor, e que cada vez mais, ó Deus, possamos cumprir o propósito, ó Deus, que é manter a sua obra, Pai. Abençoe a vida dos seus filhos. Peço ao Senhor que não deixe que não nos falte nada, ó Deus, e que cada vez mais possamos ter mais para abençoar a sua obra, Deus, e viver os seus propósitos. Que em nome de Jesus, cada semente que está sendo plantada nessa noite, que possamos ter as respostas delas, ó Pai, de acordo com a sua vontade, e que cada um dos seus filhos, ó Deus, estejam debaixo das chuvas do Senhor, e que possamos viver as promessas do Senhor sobre cada um de nós, abundantemente, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Queridos, agora vamos adorar o Senhor com mais esse louvor, nos derramar e adorar ao Pai em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor. Eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluias! Glória a Deus. Como é bom poder cantar esse amor, esse ousado amor de Deus por cada um de nós. Amém, queridos? Chegou a hora do Momento Saúde, né? Essas dicas que nós temos recebido aqui dos psicólogos Igor e Mariana Rufac, dicas abençoadoras para cada um de nós. Então eu peço a você que fique ligado na dica de hoje, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e você vai aprender algo interessante que depois você vai poder compartilhar com outras pessoas também. Então tem sido bênção demais. E logo depois nós receberemos a palavra do Senhor, que hoje traz o tema A Voz de Deus. Então, querido, fique ligado. Como eu sempre falo, preserve seu coração e preparado para receber essa palavra extraordinária da parte de Deus para cada um de nós. Amém? Então vamos à dica de hoje. Assista agora Momento Saúde com Igor e Mariana Rufac. Olá, meu nome é Igor Rufac, eu sou psicólogo clínico há 13 anos, obreiro e ministro de louvor da Igreja Batista Livres em Cristo. E esse é mais um vídeo da série Momento Saúde, idealizado pelo nosso querido pastor Saulo Oliveira. E se você gostou do vídeo da semana passada, onde eu apresentei alguns benefícios que a administração do tempo pode trazer para a sua vida, fica ligado nesse vídeo, que eu vou te explicar de uma vez por todas como iniciar a administração do tempo na sua vida. Primeiro, agende suas tarefas. Há diversos aplicativos de celular que ajudam você a listar tarefas importantes, inclusive dividindo entre ordem de importância e urgência. Alguns com gamificação, que estimulam seu cérebro a te manter motivado durante a realização dessas tarefas. Mas pode ser uma simples folha de papel. Na noite anterior, você lista as tarefas que você tem por ordem de importância para o dia seguinte. Durante o dia, você tenta executá-las. E à noite você revisa o que você conseguiu alcançar, para você ter uma ideia de quanto você tem sido produtivo, e refaz a lista de tarefas para o dia seguinte. Segundo, identifique e elimine seus vícios. Muitas pessoas, por se tratarem de coisas lícitas, não identificam como um vício, mas realmente estão viciadas, seja no uso de celular, de rede social, de computador, de videogames. Então é interessante até que você peça ajuda a alguém, a alguma pessoa da sua família, para identificar se você tem algum vício. Identificando esse vício, elimine o mais rápido possível. Para isso, você pode buscar ajuda até mesmo profissional. Mas o mais importante, os vícios comprometem seriamente os seus resultados, gastam seu tempo e sua energia. Terceiro, se você não identificou nenhum vício, calcule e redefina o tempo que você gasta com essas atividades. Porque se de fato você gasta muito tempo com celular, internet, televisão ou videogame, você compromete seriamente a sua produtividade e acaba não investindo energia naquilo que vai trazer valor, significado e evolução para a sua vida. Hoje em dia, Facebook e Instagram contam com abas dentro dos próprios aplicativos onde você pode verificar o tempo que você gastou diariamente ou semanalmente com esses aplicativos. Descubra hoje mesmo no Google onde acessar essas opções e busque equilibrar de uma forma mais saudável o seu tempo.
Lembrando, há uma frase que diz que a internet é ótima para unir pessoas geograficamente distantes, mas ela é melhor ainda para afastar pessoas geograficamente próximas. Então tome cuidado para que a internet não afaste você das pessoas que são mais importantes na sua vida. Quarto, desative as notificações. Hoje em dia, a maioria dos aplicativos e sites solicita que você ative as notificações para receber alarmes, avisos ou informações. Só que quando você ativa isso, você passa a ser interrompido diariamente o tempo todo, seja no celular ou nos navegadores, em computadores. E com isso interrompe o seu processo de execução de uma tarefa ou algum processo de pensamento, comprometendo drasticamente a sua produtividade. Então, sempre que for iniciar alguma tarefa, sempre que for colocar alguma meta a ser cumprida, ou sempre que tiver alguma atividade importante a ser feita, ative a opção do seu celular Não Perturbe. Com isso você desativa todas as notificações durante aquele período e pode ter um momento mais dedicado à execução daquilo que você se propôs a fazer. E é interessante que você inclua aí atividades com a família, seja almoço, jantar, atividades de lazer, para que você passe a ter tempo de qualidade com aquelas pessoas que você ama. Quinta dica, evite preocupações que tiram seu foco. Um dos grandes sabotadores que o cérebro utiliza é fazer você pensar numa atividade que você tem que fazer no momento que você não pode realizar aquela tarefa. E com isso compromete seriamente a sua energia. Então uma das saídas para fugir dessa armadilha é ter sempre um bloco de notas no celular. Com isso, quando vier essa preocupação, você anota no bloco de notas e deixa aquele pensamento. Volta à atividade que você estava realizando. E no final do dia você revisa esse bloco de notas e planeja atividades para o dia seguinte. Com isso você foge dessa armadilha e não compromete energia nem a sua produtividade. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que você acompanhe a sequência de vídeos acerca da administração do tempo, porque trará dicas poderosas para facilitar muito a sua vida. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. E o mais importante, lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Você acabou de assistir Momento Saúde com Igor e Mariana Hofacker. Graça e paz, livres em Cristo. Mais uma noite nós estamos aqui reunidos para receber a palavra do Senhor. Depois de louvores tão abençoados, depois de todo momento, todo o tempo que nós tivemos aqui diante do Senhor, através desse culto, agora chegamos no momento da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a ouvir a voz de Deus. E o tema da mensagem de hoje é exatamente esse, a voz de Deus, a voz de Deus. Eu quero convidar você a ler comigo Marcos capítulo 4, nós vamos ler do verso 3 ao verso 9, um texto bem conhecido. Marcos capítulo 4, do verso 3 ao verso 9, será o texto que nós iremos ter como texto inicial dessa mensagem de hoje, que é uma mensagem temática. Então, eu creio que você já encontrou aí, Marcos capítulo 4, verso 3, a palavra do Senhor diz assim: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Verso 7, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. A seguir Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Eu quero convidar você a orar nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus, nós clamamos ao Senhor. Pedimos ao Senhor que o som da Tua voz seja ouvido aqui, nesse lugar, na vida dos Seus filhos e filhas, na casa de cada um deles, que ecoe o som da Tua santa voz. Pai amado, e que ao falar conosco, nossa vida seja transformada. Que a nossa história seja dividida em antes e depois dessa palavra, pelo entendimento que iremos receber, pelo entendimento que cada um dos seus filhos terá a partir de hoje, que comece uma nova etapa, um novo tempo na vida dos seus filhos e filhas, Pai. Conduze-nos, Senhor, por amor do Teu nome. Que não seja a voz do meu espírito, a voz da minha vontade, que não seja a voz da minha carne, mas que seja a voz do Senhor a falar com cada um de nós. E como rios que flua o Teu Espírito Santo sobre nós,
para que possamos ao final dessa palavra experimentar a partir de hoje toda boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ouvindo e compreendendo o Senhor de modo claro a partir de hoje, em nome de Jesus. Guia-nos, assim nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje, como eu disse, é a voz de Deus, a voz de Deus. A Bíblia fala muitas coisas sobre a voz de Deus. Por exemplo, nós podemos observar que na Bíblia a voz de Deus é como o som de muitas águas. Na Bíblia a voz de Deus é tão poderosa como o rugido de um leão. Na Bíblia a voz de Deus ecoa e ao som da voz dele a terra treme, os montes se abalam. Ao som da voz de Deus todos os joelhos se prostram ao som da voz de Deus. A voz de Deus é extremamente poderosa. E muitos têm o desejo de ouvir Deus de modo claro, têm o desejo de compreender a voz de Deus. Mas para isso é preciso entender alguns princípios, é preciso compreender algumas verdades, que sem essas verdades, sem elas nós não poderemos ouvir a voz de Deus e entender a voz de Deus. Existem muitas vozes no mundo, isso é um fato. Nós podemos aqui observar, existem as vozes dos homens, dos seres humanos, existem as vozes das pessoas, existem as vozes do mundo que ecoa ao nosso redor. Por meio das mídias sociais, das redes sociais, nós ouvimos muitas vozes. Existe também a voz do nosso interior. E os cientistas, eles já nos informaram, a ciência já nos informou que o ser humano, um ser humano comum, um ser humano normal, ele consegue, durante o seu dia, a cada minuto, falar mais de 120 palavras apenas no pensamento. Ou seja, a voz do nosso interior fala muito conosco o tempo todo. A cada minuto, 120 palavras, mais de 120 palavras são pronunciadas dentro de nós, na nossa mente. Isso é a voz do nosso interior. Além da voz dos homens, a voz dos seres humanos, a voz do nosso interior, nós também temos no mundo a voz do inimigo, a voz do maligno, o inimigo das nossas almas. E ela ecoa, e muitas pessoas são enganadas pela voz do inimigo. E o inimigo, ele tem o poder de se disfarçar de várias formas, e falar de formas, sabe, que às vezes até são formas seduzentes, formas que parecem ser até o próprio Deus falando. Nós temos exemplos disso na Bíblia, e já ministrei sobre isso aqui, a tentação de Jesus no deserto. Então nós temos a voz do inimigo, nós temos também a voz de Deus, e essa é a voz que nós queremos ouvir, para que sejamos conduzidos, para que sejamos guiados pelo Senhor. Mas para ouvir a voz de Deus, como é que eu faço, pastor? Para discernir entre a voz do mundo é fácil. As pessoas falando, a gente consegue, isso é fácil de discernir. Mas como é que eu consigo discernir entre a voz de Deus, a voz do inimigo e a minha voz interior? Essa é a pergunta que não quer calar, é a pergunta que muitas pessoas fazem. Pastor, como é que eu consigo saber que é Deus que está falando? E sabe, tem muitas pessoas que dizem, eu não consigo ouvir Deus falar. Só que existe um número infinitamente maior, infelizmente, de pessoas que dizem que ouvem Deus o tempo todo e na verdade não estão ouvindo nada. Estão ouvindo a voz do seu interior, ou estão ouvindo a voz do maligno, mas vivem dizendo, Deus falou comigo, Deus está falando comigo, Deus me disse isso, Deus me mostrou aquilo, Deus falou assim comigo. E eu sempre tenho muito cuidado para lidar com pessoas que falam muito que Deus falou, que Deus falou, que Deus falou, que Deus falou comigo. Eu tenho muito cuidado, porque na maioria das vezes as pessoas que ficam o tempo inteiro dizendo que Deus falou com elas são pessoas que ainda não conhecem a voz de Deus, são pessoas imaturas. E a Bíblia revela que aqueles que conhecem a voz de Deus vivem uma vida diferenciada. E esses que conhecem a voz de Deus caminham pela palavra de Deus. O texto que nós lemos aqui fala sobre a parábola, Jesus contando a parábola do semeador, e mostra tipos de solos diferentes. Eu já ministrei sobre isso aqui também. Se você ainda não ouviu essa mensagem, você pode depois, no final desse culto, ou em um outro momento mais apropriado para você, procurar aqui na playlist de pregações da nossa igreja. Então eu vou pedir para o Carlos, para um dos meninos, colocar aqui no vídeo, aqui em cima aqui no vídeo vai aparecer um card
para que você possa, no final do culto, primeiro receba essa palavra, receber essa outra mensagem, que é falando sobre que tipo de ouvinte é você. Então você vai entender qual solo é você. Se você é o solo à beira do caminho, se você é o solo entre pedras, o solo entre espinhos, ou o solo fértil. E aí essa mensagem é extremamente importante. Até porque Jesus, nesse texto de Marcos que nós lemos, ele diz que se você não entender essa parábola, você não vai conseguir compreender as outras parábolas. Se você não entender essa mensagem de Jesus acerca do terreno dos 4 solos, você não vai conseguir compreender de maneira nenhuma. Infelizmente, essa é a verdade. Você não vai conseguir compreender a voz de Deus. Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Você não vai conseguir entender a palavra de Deus. Por isso é muito importante que você entenda essa palavra, receba essa palavra. Então você vai entrar no card que vai estar aqui em algum lugar na tela, no final desse culto ou em um momento mais apropriado, e vai assistir essa mensagem, receber essa palavra em nome de Jesus, amém? Então, queridos, como eu disse, são muitas vozes. Como é que eu vou distinguir entre a voz de Deus, a voz do inimigo e a voz do meu interior? Primeira coisa que nós precisamos observar é que tudo na nossa vida deve ser guiado pela palavra de Deus. Eu sempre ensino isso, sempre digo isso. Tudo que nós fazemos tem que ter respaldo na palavra de Deus. Se eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo, eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo, em primeiro lugar, por meio da palavra de Deus. Então nós precisamos olhar para a palavra, para a Bíblia Sagrada, para ver como é que Deus fala. Porque se você não souber quais são as formas de Deus falar, como Deus fala, você vai, infelizmente, não conseguir perceber momentos em que Deus estiver falando com você. E isso acontece muito. Tem momentos em que Deus já respondeu, Deus já falou com a pessoa, mas a pessoa fica, como? Deus não falou comigo ainda, Deus não falou. E isso simplesmente por não saber como é que Deus fala. Como você quer ouvir alguém que você não sabe nem qual é o som da voz? Como você quer ouvir alguém que você não conhece as formas como aquela pessoa fala? Você não conhece a linguagem da pessoa, você não sabe o idioma da pessoa, você não vai conseguir compreender, com certeza. Então, vamos às Escrituras Sagradas e vamos ver como Deus fala. Em primeiro lugar, nós vamos ver isso, como Deus fala. Número 1, Deus fala através dos nossos sonhos. Mateus capítulo 1, verso 20 diz: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Repara que Deus falou com José por meio de sonho. E aqui José, esposo de Maria, nesse momento ainda noivo de Maria. Então Deus apareceu para ele em sonho e disse: olha, o que em Maria está sendo gerado procede do Espírito Santo. Nós temos exemplos do José do Egito, que recebeu de Deus. Deus falou com ele por meio de sonhos. E Deus disse para ele que ele seria governante, ele governaria sobre a família dele. E José não entendeu naquele momento, ele era muito novo, não conseguia compreender o que Deus estava dizendo, mas depois, mais tarde, ele conseguiu entender tudo, perfeitamente. E a família dele também entendeu o que Deus estava falando, o que Deus tinha falado com ele por meio daquele sonho. Então, biblicamente, Deus fala por meio de sonhos. E se Deus biblicamente fala por meio de sonhos, Ele permanece falando até hoje por meio de sonhos. Então Deus pode falar com você por meio de sonhos. E quantas vezes, talvez você diga assim: pastor, mas Deus já falou comigo por meio de sonhos. Deus já falou comigo também. Deus já me deu sonhos que eram revelações de Deus, eram direções de Deus. Isso não é muito comum a mim, não é um dom que Deus me deu, o dom de revelação por meio de sonhos. Não é um dom que Deus me deu, mas Deus já me deu sonhos que eram revelações. E talvez Deus já tenha te dado sonhos que foram revelações de Deus. Era Deus falando com você o que iria acontecer, como iria acontecer. Talvez você se identifique com essa forma de Deus falar. Deus pode falar por meio de sonhos. Só que no final dessa mensagem você precisa ficar até o final para você entender que muitas vezes os sonhos podem ser enganosos.
Você vai entender, você precisa ficar comigo até o final dessa mensagem para você entender como Deus fala na sua totalidade. E para você entender como é que você faz para ouvir a voz de Deus. Porque os sonhos podem ser enganosos, podem ser frutos da nossa natureza. Podem ser frutos de um momento em que nós estamos vivendo, de um estado de espírito. Pode ser fruto de impressões, um filme que você viu. Pode ser fruto de uma barriga muito cheia. Comeu demais, encheu a pança de feijoada e deitou para dormir e teve um pesadelo. Ai, Deus, acho que Deus me mostrou. Deus mostrou nada. Às vezes foi só um sonho, porque você comeu demais, tarde da noite. Então, Deus fala, biblicamente, Deus pode falar por meio de sonhos. Mas nós precisamos discernir a voz de Deus e entender o que é de Deus e o que é simplesmente algo nosso. Número 2. Como Deus fala? Deus fala através dos anjos. Biblicamente, Deus fala através dos anjos. Atos dos Apóstolos é um exemplo, porque tem vários na Bíblia. Um exemplo é Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 19, que diz assim: mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Então, nesse momento aqui, o anjo do Senhor apareceu para os apóstolos. Eles estavam presos, os sacerdotes haviam mandado prendê-los por causa da mensagem do evangelho. O anjo do Senhor foi lá, abriu a porta do cárcere e tirou eles de lá de dentro. Nós temos um outro exemplo disso, quando o anjo do Senhor entrou lá na prisão onde Pedro, ali nesse outro caso, Pedro em particular estava preso. E o anjo do Senhor entrou lá, fez com que todos os soldados dormissem, abriu a porta do cárcere, tirou Pedro de lá e levou Pedro para o lado de fora. O anjo do Senhor já apareceu para Josué, você se lembra? Quando aparece o anjo do Senhor com uma espada poderosa na mão, Josué cai ali diante do anjo do Senhor e Josué pergunta: tu vens contra nós ou a favor de nós? E o anjo fala com Josué e dá direções para ele. Ali era uma manifestação do Senhor aparecendo para Josué ali, falando com Josué por meio daquele anjo. E vários outros exemplos. Biblicamente, Deus pode falar por meio de anjos. É algo comum nos dias de hoje? Não é algo comum, mas pode acontecer. Se aconteceu na Bíblia, pode acontecer. Se aconteceu naqueles tempos, Deus não mudou, Ele pode fazer isso nos dias de hoje. Então Deus pode falar conosco por meio de anjos. Número 3, como Deus fala? Deus pode falar conosco através do inesperado. Situações inesperadas. Coisas que podem acontecer assim do nada conosco. Imagina, Moisés estava carregando as ovelhas do sogro dele, e de repente ele olha para uma parte lá na frente do monte e vê uma sarça pegando fogo. Um arbusto incendiado, mas o arbusto não se queimava. Então Moisés se aproxima e ao se aproximar, Moisés ouve o Senhor dizendo: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. Então Deus pode falar conosco de formas inesperadas. E isso é de várias formas inesperadas. Às vezes é por meio de um louvor. Você não está esperando, mas você ouve um louvor e aí você sente que é Deus falando com você. Às vezes é por meio de uma situação, de um problema que você está vivendo, e aí você de repente olha para aquilo tudo e vê que é uma ação de Deus, que é uma forma de Deus mostrar algo para você. Isso é comum, a Bíblia mostra, isso pode acontecer. Isso já aconteceu comigo várias vezes, e pode ter acontecido com você. Outra forma incomum, né? Outra forma inesperada de Deus falar é usando pessoas que não são servas do Senhor. Isso é uma forma inesperada. Isso é uma forma inesperada. Não é algo que Deus faz naturalmente, não é algo que Deus gosta de fazer, mas Deus pode fazer. Então nós temos exemplos disso na história bíblica e na história da humanidade, onde Deus usou pessoas que não eram servos dele para poder cumprir um propósito dele. E nós temos até o exemplo de, olha que situação inusitada, inesperada, Deus usar uma mula para poder falar com um profeta. O profeta estava surdo espiritualmente, cego espiritualmente, porque não viu o anjo do Senhor. A mula viu o anjo, a mula ouviu a voz do anjo do Senhor,
mas o profeta não viu nem ouviu. O coração do profeta estava apegado ao dinheiro, estava apegado ao que ele iria receber se ele fosse lá e profetizasse contra o povo de Deus. Então Balaão, desviado de Deus totalmente, não servia ao Senhor, óbvio, né? Mas sem enxergar, sem ouvir, sem entender, ia profetizar contra o povo de Deus. Então o Senhor usa uma mula para poder falar com aquele profeta. Então não é comum, e eu já vi pessoas chegando perto de mim com o peito até estufado: pastor, Deus falou comigo de uma forma poderosa. Aí eu viro e falo: é mesmo? Que bênção. E o que ele falou? Pastor, como? Primeiro, né, geralmente eu pergunto: que bênção. O que ele falou? Falou isso e isso. Como ele falou? Pastor, Deus usou uma pessoa. Nem crente a pessoa é. A pessoa nem crente é. Mas Deus usou aquela pessoa. Mas a pessoa veio, mas falou comigo tudo da parte de Deus. Você fica feliz por isso? Você deveria ficar apavorado, sabe por quê? Se Deus está usando quem não serve a Ele, quem não conhece as Escrituras, quem não tem o Espírito Santo de Deus, é porque você está com um problema muito sério. É porque você está surdo espiritualmente, está cego espiritualmente e está precisando que outras pessoas que não têm vida com Deus sejam usadas para falar com você, porque a sua vida com Deus está pior do que a delas. Isso é muito preocupante. Então, Deus pode falar sim de formas inusitadas, isso é um fato, de formas inesperadas. Número 4, como Deus fala? Deus usa os seus profetas, Deus usa os profetas. Atos capítulo 2, ou capítulo 11, verso 27 diz: naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Verso 28, um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, e que o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então, esse aqui é só um dos exemplos no Novo Testamento de Deus falando através dos profetas, porque a Bíblia é permeada de momentos em que Deus fala por meio de profetas. Essa é uma prática comum do Senhor em toda a história. Deus usar homens, Deus usar pessoas, Deus usar os profetas dele para transmitirem a mensagem dele. Então Deus fala através dos seus profetas. Quantas vezes Deus já falou comigo através de profetas do Senhor? Muitas vezes, muitas vezes. Boa parte do que Deus falou comigo durante toda a minha vida foi por meio de profetas. Então Deus pode falar por meio de profetas. Só que você precisa ficar comigo até o final dessa mensagem para você entender que é um risco também isso de ficar sendo guiado por profetas. Você já viu aquelas pessoas que correm atrás de profeta para lá e para cá? Tem uma pessoa tem um profeta de Deus ali. Aí a pessoa vai lá para poder ouvir o profeta. Tem um profeta de Deus lá e vai lá para poder ouvir. Tem um profeta de Deus acolá e fica correndo atrás de profeta. Eu vou falar uma coisa para você, eu vou chegar até de perto aqui para falar. Você só vive assim porque você é um preguiçoso, uma preguiçosa. Você não tem vida com Deus e não quer viver uma vida verdadeira com o Senhor. Por isso, na sua preguiça, na sua morbidez, você prefere ficar ouvindo o que os outros te dizem do que você mesmo ter uma comunhão profunda com Deus ao ponto de ouvi-lo. Então deixa de ser preguiçoso, deixa de ser preguiçosa, toma um pouco de vergonha e começa a ter uma vida de intimidade com Deus. Que Deus usa os profetas dele, Deus usa. Mas o desejo de Deus é falar com você sempre, de modo pessoal. Eu sempre entendi assim. Deus vai usar profetas para falar comigo quando Ele quiser. Mas eu quero sempre estar pronto para ouvir a voz do próprio Deus. Eu quero sempre estar pronto para comer da mão do próprio Cristo. Então, uma vida de intimidade com o Senhor nos leva a isso, e você vai ver isso no final dessa mensagem. Então tome cuidado, se você é um desses que fica andando atrás de profeta para lá e para cá. Cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Porque existem muitas pessoas que profetizam em nome do Senhor, mas não são profetas do Senhor. Não são. Número 5, como Deus fala conosco. Deus fala através de um evento sobrenatural. E isso aqui também é muito comum.
Um evento sobrenatural. Veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 31, diz assim: vendo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousou olhar. Então aqui nós vemos o relato, a pregação bíblica, mostrando o que aconteceu com Moisés quando ele se aproximou diante do Senhor naquele monte. Veja, um evento sobrenatural aconteceu. Nós temos vários momentos na Bíblia onde isso aconteceu. No dia de Pentecostes, um evento sobrenatural. E se nós formos olhar para a Bíblia, eu posso dar centenas de exemplos, porque muitos eventos sobrenaturais aconteceram e era a voz de Deus, era a direção de Deus. Agora, na sua vida, quantas vezes você já viveu ações sobrenaturais de Deus que comprovaram que era a voz de Deus, era a direção de Deus, era Deus falando com você de alguma forma? Isso já aconteceu comigo várias vezes. E eu acredito que muitos vão se identificar com isso. Deus usando situações sobrenaturais. Às vezes aquele culto, meu irmão, que parece que o céu está rasinho, está baixo, parece que a gente não sabe se está lá ou se o céu está aqui. E é aquele mover, e o mover durante a adoração, e Deus, sabe, aquela comunhão entre os céus e a terra, na hora que a palavra de Deus vem, é aquele mover tremendo e tal, e nós ficamos ali, sabe, derramados diante do Senhor, e Deus fala conosco através de tudo. De um modo sobrenatural, nós vemos a ação de Deus, e Deus nos direcionando, Deus falando conosco de alguma forma. Então, biblicamente, Deus pode falar conosco através de um evento sobrenatural. Sabe, um anjo aparecer é um evento sobrenatural. Não é um evento natural, é sobrenatural. Um anjo do Senhor aparecer e falar com você. Isso pode acontecer. Eu não duvido se alguém chegar para mim e falar assim: pastor, um anjo do Senhor apareceu para mim, eu só vou fazer uma série de questionários. Um questionário grande vai ter que ser preenchido para comprovar que era o anjo do Senhor. Por quê? Porque, mas um anjo do Senhor, pastor, um anjo do Senhor, poxa, o demônio é demônio, o anjo é anjo. O demônio, eu não conheço então chifre, eu não sinto cheiro de enxofre. Eu não vejo o rabinho balançando lá atrás. Eu sei que é demônio, sabe nada. Se pensa assim, você não sabe de nada. Quando Satanás apareceu para Jesus no deserto, lá na tentação de Jesus no deserto, eu já ministrei sobre isso aqui. Satanás não apareceu como um demônio. Tanto que Jesus só expulsou ele na terceira vez. Ele chega para Jesus e fala: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não diz: sai-te daqui, Satanás. Porque Satanás ali não apareceu como um demônio. Ele provavelmente apareceu como um anjo de luz. Ele leva Jesus para o pináculo do templo. Espera aí, Jesus passeando com o demônio para lá e para cá, demônio carregando Jesus, levando Jesus para um lado e para o outro? Claro que não, ele deve ter aparecido para Jesus numa forma de anjo. A Bíblia diz que ele consegue se disfarçar de anjo de luz. E aí ele diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: dará ordem aos teus anjos para que não tropece com teu pé em nenhuma pedra. E aí Jesus vira para ele: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí agora ele leva Jesus para um alto monte e mostra para ele todos os reinos da terra, e ele diz: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Aí Jesus viu que aquilo não era um anjo, era um demônio, porque anjo não aceita adoração. Anjo não aceita adoração. Anjo entende que só Deus deve ser adorado. Isso é essência neles. Então, se prostrado me adorares, aí Jesus olha para ele e diz: sai-te daqui, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então Satanás se retirou, e os anjos vieram e serviram a Jesus. Então cuidado. Um anjo apareceu, eu estava dormindo e apareceu um anjo do Senhor resplandecendo e falou comigo isso, isso e isso. Aí você precisa seguir as orientações que eu vou dar aqui mais à frente, para você entender se a profecia veio de Deus, o profeta que falou guiado por Deus.
se o sonho que você teve veio de Deus, se o anjo que apareceu era realmente de Deus, se a forma sobrenatural de Deus falar foi realmente Deus. Tudo isso você vai ver aqui, você só precisa continuar firme até o final. Então, nós vimos aqui número 6, como Deus fala através, vamos ver aqui agora, número 6, como Deus fala através do Espírito Santo. E aí dá até um negócio no peito aqui. Porque aí, essa sim é uma das formas que mais acontecem. Uma das formas que mais acontece é Deus falar conosco por meio do Espírito Santo. E eu quero dar o texto de Atos, capítulo 8, verso 29, onde a palavra do Senhor diz assim, Atos 8, 29. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então, veja que o Espírito Santo, o Espírito aqui com E maiúsculo, o Espírito Santo disse para Filipe, aproxime-se dessa carruagem. Lembra dessa história? O eunuco estava viajando, lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe estava caminhando na beira do caminho ali, e de repente ele ouve aquele homem lendo o livro do profeta Isaías dentro daquela carruagem. Aí o Espírito do Senhor diz para Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe se aproximou, acompanhou e depois disse, olha, você entende o que você está lendo? Não, eu não entendo, eu gostaria que alguém me explicasse. Ele, eu posso te explicar, eu posso dizer para você sobre quem o profeta está falando. E aí nós sabemos muito bem qual é o andamento da história. Então, o Espírito Santo pode falar conosco. E como é que o Espírito Santo fala? O Espírito Santo de Deus fala dentro de nós. Ele fala na nossa alma, no nosso espírito. Ele fala dentro de nós. É aquele pensamento forte que você tem. É aquela convicção. Não, eu tenho que fazer isso aqui. Isso é uma direção de Deus. Muitas vezes pode ser o Espírito Santo. Aí tem pessoas que dizem assim, eu sei quando é o Espírito Santo, porque quando é o Espírito Santo falando comigo, eu sinto paz no meu coração. Que métodozinho furado esse seu de saber se é Deus ou não, hein? Paz no coração. Porque quando Deus fala, eu fico com paz no meu coração. Tu não sabe nada de Bíblia, vai ler Bíblia antes de falar uma asneira dessa. Quantas vezes Deus falou com homens e mulheres de Deus no passado, dentro da Bíblia, e eles não tiveram paz no coração para fazer o que Deus mandou? Quem foi que disse que o seu coração é árbitro da vontade de Deus? Pelo amor de Deus, e o que tem de crente que fala isso? A Bíblia diz, o próprio Jesus falou, vocês invalidam o poder de Deus por causa das tradições de vocês. E isso não é bíblico, isso de, quando Deus fala, eu sinto paz no meu coração. Isso não é bíblico, isso não é bíblico. Várias vezes Deus falou e os servos do Senhor não sentiram um pingo de paz. Mas eles foram e fizeram o que Deus mandou. Tem muita gente que deixa de viver o propósito de Deus, o milagre de Deus, a ação de Deus, o mover de Deus, deixa de viver aquilo que Deus preparou para a sua vida, porque não sentiram paz no coração quando Deus mandou. Porque não conhecem as Escrituras e acham que só é Deus quando sentem paz no coração. Tem gente diante dessa mensagem que recebeu direções de Deus e porque não teve paz no coração, não fez. Mas deixa eu te lembrar o que a Bíblia diz sobre o coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz que todos os maus pensamentos do homem procedem do coração. Todos os maus caminhos do ser humano procedem do coração. As brigas, as facções, as guerras, as intrigas, as contendas, os adultérios, tudo procede todo mal procede do coração do homem. Todo esse mal que nos corrompe. Quando Jesus disse assim, o que contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, ele deixa claro, porque todos os maus caminhos do homem procedem do coração. Então o seu coração nunca foi capacitado, nem o meu, nem o seu, nunca foi capacitado para poder ser árbitro da vontade de Deus, ser juiz, não julgar. Isso aqui é a vontade de Deus, eu estou em paz, pode fazer porque é a vontade de Deus, tá? Eu estou em paz. Ou isso aqui não é a vontade de Deus, eu não estou em paz, hein? Aí um vira para mim e ainda fala assim, não, mas pastor, a Bíblia diz que se o meu coração me condena, maior é Deus.
E eu já ensinei isso aqui. Quando a Bíblia fala isso, não está dizendo assim, se o teu coração te condena, fica tranquilo. Fica tranquilo porque Deus é maior e Ele vai te amar, vai te perdoar, vai ter misericórdia de você. Não, não é nada disso. Se o teu coração te condena, Deus te condena mais ainda. Mas, nunca se esqueça, o coração do homem é enganoso. Então, às vezes, você sente aquele aperto, sente o seu coração, meu coração está me condenando, então não é de Deus. Não. Eu preciso saber, Senhor, essa é a sua vontade ou não é? Senhor, esse é o teu querer ou não é? E eu preciso de confirmações de Deus, para que eu saiba se é a vontade dele ou não, porque o meu coração é enganoso. Você entende isso? O seu coração é enganoso. Então, através do Espírito Santo de Deus, Deus fala conosco. Deus fala comigo e com você. Ele mostra para nós, Ele nos faz sentir, olha, isso aqui está errado. E lembra, qual é a principal função, ou melhor, qual é a principal ação do Espírito Santo de Deus aqui na terra? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais íntimo do Espírito Santo, mais convicção de pecados você tem, mais consciência da sua pecaminosidade você tem, mais você se afasta das coisas que desagradam a Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais sensível você está à voz do Espírito. E você vai tomar decisões guiado pelo Espírito Santo. E chega um tempo em que você não tem dúvida mais. E eu vou te mostrar aqui como é que isso acontece. Chega um tempo em que você não tem dúvida mais se é um sentimento seu, uma vontade sua, um pensamento seu, ou se é uma direção do Espírito Santo. Isso é possível. A maior parte das vezes que Deus fala comigo é por meio do meu doce amigo Espírito Santo. A maior parte das vezes. Então, em sétimo lugar, ou melhor, número 7 aqui, como Deus fala? Deus fala por meio de pregações. Deus fala por meio de pregações. Atos capítulo 2, verso 36 diz: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Verso 37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Aqui nós sabemos bem o que aconteceu. Atos capítulo 2 é o texto bíblico que relata a descida do Espírito Santo. Então, em Atos 2 estava acontecendo uma grande festa, muitos homens de vários lugares estavam ali, e quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos lá no tabernáculo, lá no cenáculo, no dia da festa de Pentecostes, eles começaram a falar em outras línguas. Os homens que estavam lá na festa, lá embaixo, que o cenáculo era no segundo andar de uma casa, os homens que estavam lá na praça, lá nas ruas, na festa, ouviram eles falando e falaram: ué, nós estamos ouvindo eles falando a nossa língua natural, mas eles não são galileus? E quando eles falam assim, eles não são galileus. Vocês têm que entender o contexto histórico. Primeiro, a Galileia era um lugar pequeno demais. Apenas 10% da população era alfabetizada. Os outros 90% eram analfabetos. Então, e muitos desses alfabetizados eram cobradores de impostos, eram pessoas que estavam ali vivendo por conta do Império Romano. Então era um número muito pequeno de pessoas que eram alfabetizadas naquele lugar. Então quando você lê alguma expressão, quando você lê ou ouve alguma expressão, mas não era galileu, não são galileus, é por isso, eles não sabem nem falar direito, eles são um povo indouto, um povo sem cultura. Como que eles estão falando na nossa língua? Cada um falando numa língua de outro país. Onde eles aprenderam isso? Aí alguém diz: eles devem estar bêbados. Aí Pedro se levanta e faz aquela pregação, a pregação mais famosa da história do mundo, aquela pregação que 5.000 almas se renderam a Cristo, num agir de Deus e no cumprimento de uma profecia de Jesus. Aquele que crê em mim fará estas obras e obras maiores do que as que eu fiz, ou do que as que eu faço.
E ali nós vimos, Jesus nunca tinha ganhado 5.000 almas numa única pregação. Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, pregou uma vez e essa montoeira de gente se rendeu a Cristo Jesus, cumprindo uma profecia de Jesus, fazendo uma obra maior. Então, quando Pedro prega o Evangelho, as pessoas ouvem a voz de Deus, a voz do Espírito, através dos lábios de Pedro, através da pregação de Pedro, e elas se arrependem dos erros, confessam os pecados, e elas recebem Jesus como Senhor e Salvador, e a partir daquele momento começam a viver uma outra vida em Cristo. Sabe, olha, você está diante dessa mensagem, a maioria de vocês estão diante dessa mensagem, porque um dia Deus usou pregadores, e você ouviu pregações, e Deus falou com você, e o chamado do Espírito Santo, que é irresistível, alcançou o teu coração e te trouxe para Cristo Jesus. Então Deus fala por meio das pregações, e quando o Evangelho é pregado, repara, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo, a palavra do Evangelho de Cristo Jesus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Então, quando você ouve a pregação do Evangelho, quando você ouve a mensagem de Deus, você está ouvindo Deus falando com você. Se você parar para ouvir, se você der atenção, se você não deixar nada te distrair, se você for como o solo fértil do texto primário que nós lemos nessa noite, você vive a glória de Deus e ouve Deus de uma forma gloriosa através das pregações. Repara, tem gente que participa do mesmo culto, tem gente que consegue estar diante de uma mensagem como essa e dizer assim: poxa, o culto foi uma bênção, mas Deus não falou comigo. E outros dizerem: meu Deus, como Deus falou comigo. Eles falam: mas por que uns ouvem a voz de Deus e outros não ouvem? E aí você diz: mas Deus nunca fala comigo, eu sempre sinto que não é Deus, que Deus não está falando comigo. Duas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, você não está dando atenção à voz de Deus, você não está disposto a parar tudo e ouvir a palavra de Deus. Deus não é um velhinho carente que fica andando atrás de quem Ele quer que fale, de quem Ele quer que o ouça. Me escuta aqui, por favor, me escuta. Não, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Soberano, Ele é o Criador de tudo, Ele é o Senhor de todas as coisas. Tem milhares e milhares de ouvidos que querem ouvi-lo. Você acha que Ele vai ficar fazendo questão dessas orelhinhas suas aí, essas suas orelhas aí? Me ouve, minha filha, me ouve. Deus não perde nada se você não parar e prestar atenção na palavra do Evangelho. Só quem perde é você. Você acha que Deus fica: meu filho, escuta o que eu estou falando? Não. O soberano está sentado no trono, cheio de glória. A terra é o estrado dos pés dele. Nós somos vácuo, somos poeira, somos nada diante dele. Perante ele nem os céus são puros, tamanha pureza dele. Nada é mais puro que ele. Você acha que ele fica: ele não está me ouvindo. Deus continua no trono, continua sendo Deus, continua sendo Senhor, se você não der crédito à palavra dele. Agora você continua sendo o que você é, se você não der crédito à palavra dele. Mas se você der, você pode ter certeza que a glória de Deus vai envolver a sua vida, a sua casa, a sua família. E sabe, assim como muitos foram transformados durante toda a história da humanidade pela pregação da palavra de Deus, a sua vida será transformada para a glória de Deus. E muitas pessoas olharão e dirão: Deus existe e está na vida dessa pessoa. Sabe por quê? Porque você ouviu, guardou e praticou a palavra do Senhor. Então preste sempre atenção na mensagem do Evangelho. Nunca deixe nada nem ninguém roubar a sua atenção. Deus fala conosco, número 7, por meio de pregações. Agora, número 8. Como Deus fala conosco? Deus fala conosco em voz audível. Eita, não, pastor, eu nunca ouvi Deus falar comigo. Eu nunca ouvi. Uma vez, pastor, eu ouvi um pastor falar que se eu ouvir Deus falar, eu preciso procurar um psiquiatra, porque eu posso estar sofrendo de esquizofrenia. Eu já ouvi um camarada falar isso. Sabe o que esse cara é? Esse cara é um incrédulo, ele não crê na palavra de Deus. Mas o cara é um grande pastor, ele é famoso. Esse cara é famoso, o que eu ouvi falando isso é famoso. É famoso. E tem várias obras literárias.
Não importa o que ele tem, não importa quem ele é, não importa não importa qual o tamanho do crachá dele aqui na terra. Eu sempre vou preferir a palavra de Deus. É por isso que a via de regra dessa igreja é somente as Escrituras. Uma das colunas, um dos pilares da nossa igreja é somente as Escrituras. Então não importa quem seja, qual o tamanho da cabeça do pregador, do pastor que falou algo contrário às Escrituras. Se está falando o que a Bíblia não diz, não está profetizando pelo Senhor. Então Deus fala em voz audível. E tem tanto texto bíblico que comprova isso. Eu vou citar João capítulo 12, verso 27. Diz assim: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha dito. Aí verso 30 diz: Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Cara, isso aqui é fantástico demais. Por que Jesus fala assim? Essa voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Sabe por quê? Porque eles é que precisavam ouvir uma voz para poder acreditar em Deus. Jesus acreditava no Senhor, ouvindo ou não ouvindo, ele tinha intimidade e comunhão com Deus. Deus falou com Jesus ali, porque o povo precisava saber que Jesus era o enviado de Deus e ele seria glorificado mais uma vez. Mas repara, tem tantos momentos onde Deus fala com Jesus. Eu vou citar mais dois aqui. Jesus entra nas águas do batismo, João Batista o mergulha, e ao subir das águas, o texto bíblico diz que os céus se abriram e uma luz, um feixe de luz desceu sobre Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele numa forma corpórea como de uma pomba, e uma voz do céu dizia: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Outro momento em que a voz audível de Deus ecoa aqui na terra é quando Jesus está no Monte da Transfiguração. E Pedro, Tiago e João viram isso. E eles relataram isso. Jesus estava no meio, Elias de um lado, Moisés do outro. E Deus, um feixe de luz desceu sobre Jesus para poder apontar para quem Deus estava falando. E aqueles homens ouviram a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Deus falou de voz audível para Abraão. Deus falou em voz audível para Moisés. Deus falou em voz audível tantas vezes na história. Por que eu não vou acreditar que Deus pode falar? Deus já falou em voz audível comigo. Como eu não vou acreditar nisso? Aí você diz: não, então eu quero que Deus fale comigo em voz audível. E deixa eu te falar uma coisa. Sempre que o que você quer está acima da vontade de Deus, você não vai conseguir viver o que você está querendo. Pode ter certeza disso. Se é um dom que você quer e ele estiver acima da vontade de Deus, não, eu quero esse dom. Você não quer nem saber qual é a vontade de Deus. Não, eu quero esse dom, porque a Bíblia diz que eu devo procurar com zelo os melhores dons. Mas qual que é o melhor dom? Não, a Bíblia não diz. Quem falou que a Bíblia não diz? E o que é procurar com zelo? Com zelo. Você tem que ter cuidado, você tem que ter, sabe, você tem que fazer aquilo ali com coração, você tem que fazer aquilo ali com uma intenção verdadeira. O Espírito Santo precisa mostrar, revelar para você o teu coração. Tem gente que quer dom de cura para poder ter status de curandeiro. E talvez você diga: não, eu não, mas Deus sabe que é porque eu quero fazer a obra e que muitas pessoas sejam curadas através de mim. Eu não me importo se pessoas não forem curadas através de mim. Eu só me importo que pessoas sejam curadas. Que Deus cure os enfermos. Se não for através de mim, não importa. Eu não sou a última bolacha do pacote. Tem muita gente que Deus pode usar.
O que eu quero mais do que curar, o que eu quero mais do que dizer eis que te digo, o que eu quero mais do que falar em línguas estranhas, o que eu quero mais do que manifestar todos os tipos de dons, o que eu quero mais é uma vida verdadeira de intimidade com o Santo dos Santos, o Todo-Poderoso, e isso custa caro, não é barato, é para quem realmente quer. É para quem realmente quer. Não, mas a Bíblia diz que o preço já foi pago. Não, o preço já foi pago. O preço pela salvação dos salvos já foi pago na cruz do Calvário. Mas o preço pela intimidade, pela santificação, você e eu temos que pagar. Sejam santos porque eu sou santo. Levíticos 11:44. E no verso 45 ele reitera na parte B do verso 45. Então, a palavra de Deus diz: sem santificação ninguém verá a Deus. E aí? Existem vários textos bíblicos que mostram que nós temos que fazer a nossa parte para ter uma vida com Deus. E um dos últimos textos que eu vou ler aqui comprovam isso. Então, você quer dons para quê? Você quer fazer a obra por quê? Sabe, eu sempre digo para os discípulos que Deus coloca na minha vida o seguinte: você já pediu ao Espírito Santo para mostrar o seu coração e por que você quer esse dom? Você já pediu ao Espírito Santo para falar com você qual é a intenção do teu coração quando você busca esse dom, esse talento, esse chamado, essa obra que você quer fazer? Sabe por quê? Porque se você acreditar que, não, a minha intenção é nobre, Deus pode revelar que ela não é. Se você acreditar, não, a minha intenção não é nobre, Deus pode revelar, é sim. Porque quem conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos é Deus. Então, para que você quer dons? Eu quero dons para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Você acha que você é a última bolacha do pacote? Nem você, nem eu. Quando tudo for nada, exceto a presença de Deus, você terá mais do que você pede. Pode ter certeza disso. Em nono e último lugar, como Deus fala? Deus fala através da Bíblia. E eu deixei aqui por último. Você repara que eu coloquei que Deus fala em voz audível em penúltimo lugar. Porque você não pode colocar como mais importante: eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero que Deus fale aqui no meu ouvido. Pastor, Deus já falou comigo em voz audível. Deus não fala todas as vezes comigo em voz audível. Eu seria um mentiroso se eu dissesse, não, todas as vezes Deus fala comigo, eu ouço Ele falando: Saulo, faça isso, meu filho, faça isso, meu servo, faça isso. Não. Não são todas as vezes. Na verdade, foram poucas vezes que eu ouvi Deus falar em voz audível. Como eu disse, a maioria das vezes é o Espírito Santo que fala dentro de mim o que deve ser feito, como deve ser feito, e aí eu avalio a voz de acordo com o que você vai aprender aqui. E aí eu sei, foi Deus. E aí Deus dá confirmações, provas, e eu, sabe, né, assim, vai confirmar 30 anos depois, 40 anos depois. Não. Deus vai, fala: Senhor, fala comigo, Deus, me dá provas, Senhor, me revela se essa direção é do Senhor. E aí Deus fala, Deus responde, Deus mostra de várias formas, e olha quantas formas você está vendo aqui que Deus pode falar. Então, Deus fala através da Bíblia. Veja, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é divinamente inspirada por Deus, e ela tem a capacidade de fazer tudo isso, de nos ensinar, de nos corrigir, de nos transformar, para que nós sejamos aptos a fazer a obra, a vontade de Deus. Agora veja, 2 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, a palavra do Senhor diz assim: nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com Ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas,
e vocês verão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em seus corações. Olha só, cara, que texto fantástico. Aqui está mostrando o momento em que em que os apóstolos estão relatando o que eles viram no Monte da Transfiguração. Nós estávamos lá, junto com ele, quando nós ouvimos a voz vinda do céu. E aí é exatamente aquilo que eu relatei aqui, de Pedro, Tiago e João, que ouviram Deus dizer a Jesus: tu és meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Agora eles dizem assim: nós mesmos ouvimos, presta atenção no texto, nós mesmos ouvimos do céu quando estávamos nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Veja o verso 19. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Agora para aqui. Tinha a Bíblia compilada como nós temos hoje em dia naqueles tempos? Não, não tinha. Não havia Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito, a história estava acontecendo. O Novo Testamento estava sendo escrito. Qual era a Bíblia que os apóstolos tinham? Pode reparar que todas as pregações deles, eles pregavam o que estava no Antigo Testamento. Eles pregavam o que estava no Antigo Testamento, porque essa era a Bíblia. A Bíblia que eles tinham era o Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias, eles tinham essa Bíblia. E aí eles dizem assim: assim, por terem ouvido a voz de Deus, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês verão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Então eles estão dizendo assim: a palavra que foi dita, a voz que nós ouvimos, confirma o que a Bíblia diz. A voz que nós ouvimos não estava falando algo que a Bíblia não diz. Não, a Bíblia diz, os profetas profetizaram sobre Jesus, na nossa Bíblia fala sobre ele claramente, e tudo que os profetas, tudo que a Bíblia diz, essa voz confirmou. Jesus é maior do que a lei, maior do que os profetas, Jesus é o Senhor, aleluia. E aqui nós já vamos passar para um ponto aqui para finalização. Mas precisamos compreender o seguinte: nenhuma profecia, nenhuma voz, nenhum anjo, nenhuma ação sobrenatural, nenhum momento diferente, nada pode ser Deus falando se não estiver de acordo com a Bíblia. Se não estiver de acordo com as Escrituras, nós não devemos aceitar como a palavra de Deus. Ah, mas tem que ter um texto bíblico que mostra, tem que estar escrito num texto bíblico. Não, tem muita coisa que não está escrito na Bíblia. Não está assim: não beba cachaça, porque beber cachaça vai te matar, cirrose. Não fume, se fumar vai ter um monte de problema no seu pulmão. Não faça tatuagem. Não faça tatuagem, nem que o pastor cabeção falhar, nem que o profeta falhar, não faça tatuagem. Não está escrito nada disso. Pode fazer, não está escrito isso. Pode beber, não está escrito isso. Pode fumar, não está escrito isso. Tem muita coisa que não está escrita na Bíblia. Não tem um texto bíblico, um versículo que fale exclusivamente, que use aquela palavra, aquela terminologia. Mas nós precisamos entender a Bíblia dentro de todo o seu contexto. Tem crente que quer ouvir Deus falar, Daniel, mas não lê a Bíblia. Nunca vai ouvir Deus falar. Você, que a Bíblia para você é só um livro dentro de casa, se você continuar assim, você nunca vai ouvir Deus falar. E não adianta você dizer: não, mas Deus fala comigo, Deus fala comigo. Deus fala contigo, você nem lê a Bíblia.
Você só lê a Bíblia num culto como esse, e olha que ainda tem gente sentada diante dessa mensagem, que nem a Bíblia para ler pegou. Abra sua Bíblia aí comigo. Não pegou, ficou lá só assistindo. O telespectador da glória, você vai sempre continuar como um espectador, só alguém que assiste. Nós, os que lemos e praticamos as Escrituras, sempre permaneceremos indo cada vez mais fundo no coração de Deus. Enquanto você não mudar a posição do seu coração e deixar de ser alguém que assiste os milagres dos outros, deixar de ser alguém que assiste a intimidade dos outros, deixar de ser alguém que assiste o mover de Deus na vida dos outros, para viver o seu relacionamento com Deus, você vai continuar sendo apenas alguém que está na plateia assistindo. Está vendo a importância de ler a Bíblia? Olha como é importante isso. Veja o texto que nós lemos aqui de 2 Pedro capítulo 1, verso 18, ele deixa isso bem claro. Nós mesmos ouvimos a voz vinda do céu. Então, eles confirmaram a palavra do Senhor através daquilo que eles tinham ouvido. A palavra se confirmou, aquilo que era o verbo se fez carne, e eles viram que estava habitando entre eles, e cheio de glória se revelou diante deles o nosso Cristo, o nosso Senhor. Eu quero convidar você nesse momento, a que nós oremos ao Senhor, pedindo a Ele. Eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje, é um fato, e eu quero convidar você para que no próximo culto você esteja com seu coração aberto para poder aprender e entender como ouvir a voz de Deus. Hoje você ouviu como Deus fala. Hoje você entendeu e aprendeu como Deus fala conosco, biblicamente as formas que Deus fala conosco. Quero pedir o Gabriel para subir aqui para nós encerrarmos esse culto adorando ao Senhor. Então hoje você aprendeu como Deus fala, as formas bíblicas que Deus já falou com homens e mulheres. Mas na quinta-feira você vai aprender como ouvir a voz de Deus. Então eu convido você a estar ligado. Se hoje, a palavra de hoje foi bênção para a tua vida, se hoje você aprendeu e entendeu como Deus fala, e compreendeu que é necessário ter uma vida de leitura bíblica, é necessário entender que Deus pode falar de modo sobrenatural, que Deus pode falar usando coisas inesperadas, que Deus pode falar por meio dos profetas dele, que Deus pode falar, por meio de anjos, que Deus pode falar por voz audível, mas que Deus fala gloriosamente conosco através do seu Santo Espírito, através da sua poderosa palavra. Eu quero convidar você a derramar o teu coração diante do Senhor. Se você realmente deseja ouvir Deus, se você realmente deseja que a voz de Deus não seja algo abstrato na sua mente, na sua vida, não, eu não consigo entender claramente, eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. E na próxima quinta-feira, receber a segunda parte dessa mensagem e entender, compreender de modo claro como Deus fala conosco. Então feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, diante dessa mensagem estão esses homens e mulheres, pessoas, Deus, que têm sido guiados pelo Senhor. Quantas vezes alguns tomaram decisões erradas pensando que era o Senhor e não era. Quantas vezes alguns não seguiram as direções do Senhor e se deram mal, mas estão diante dessa mensagem porque querem aprender a ouvir a tua voz, porque querem seguir o som da tua voz, porque querem viver aquilo que homens e mulheres no passado viveram, sendo guiados completamente pelo teu Espírito. Abra o entendimento, abra os ouvidos, Pai Santo, e em nome de Jesus Cristo, que todas as formas como vimos que o Senhor fala conosco, de todas elas, que o Senhor venha falar conosco da forma que o Senhor achar melhor, mas que em tudo e por tudo estejamos aptos, atentos a ouvir o som da tua voz, e guiados pelo Senhor, que possamos cumprir o teu propósito. E assim, Deus, cremos que iremos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Toca no coração dos seus filhos, toca no coração das suas filhas, e que através dessa canção que será entoada aqui, o teu Espírito Santo seja derramado, liberado, e que os ouvidos sejam abertos, que os corações estejam atentos, e que, Pai amado, na segunda parte dessa mensagem, Deus Santo, tudo fique ainda mais claro, e que os seus filhos comecem a te ouvir de modo poderoso,
em nome de Jesus. Amém. Se você crê que o Senhor falou com você nessa noite, diga: eu creio. Coloque aí nos comentários: eu creio que Deus falou comigo. Se você crê que Deus falou com você, compartilhe essa mensagem para mais pessoas e convide as pessoas para estarem conosco na quinta-feira, para receberem a continuação dessa mensagem. Convide as pessoas. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você a orar nesse momento a letra dessa canção. Coloque a mão sobre o seu peito. Ouça isso. Aquieta minha alma e faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia, Jesus. Me chama pra perto, e só assim eu não me sinto só. Sim, Deus, aleluia, Jesus. Aquieta a alma dos seus filhos e filhas, Deus, para que eles ouçam o som da tua voz. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Tudo que nós precisamos está em ti. Mas o meu coração, declare isso para Ele, ore essa canção. Meu coração é teimoso demais para admitir, Senhor. Oh Deus, me ajuda a compreender a tua voz. Oh Deus, que eu seja totalmente dependente de ti. Totalmente dependente. Independente das circunstâncias, que eu confie em ti. Que eu acredite na tua palavra. Que eu entenda a tua voz, a tua fala, Senhor. Aquieta minha alma, Senhor. Aquieta o meu coração. Oh Espírito Santo. Peça isso a Deus. Peça isso a Ele. Chama pra perto, Deus. Me chama pra perto, e só assim eu não me sinto só. Oh Deus Santo, Deus maravilhoso. Oh Espírito de Deus, Senhor, libera o teu Santo Espírito nesse momento sobre os seus filhos e filhas. Libere o teu Espírito Santo sobre os seus filhos e filhas, Pai. Pai amado, que eles sintam a tua presença nesse momento. Pai amado, que eles sintam o toque do Senhor nos ouvidos espirituais deles. Que eles sintam o toque do Senhor no coração deles, na mente deles. Pai amado, destrava, desata. Senhor, abre, Deus amado, a mente e o coração dos seus filhos e filhas para ouvir e entender o som da tua voz. Mesmo que minha alma, oh Deus, te tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar. Ainda que a sua alma tente te fazer voltar atrás, confie no Senhor. No teu amor, lance-se totalmente no amor de Deus. Oh Deus, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca aleluia. Levarão o amor que o Senhor sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Aleluia, tudo vai se cumprir, tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo Santo por Jesus, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, quando você pensar em desistir, entenda isso. O Senhor estará ao seu lado, me segurando você. Me Aleluia, Jesus. De que tudo vai oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo, o Senhor está tocando em alguns nessa noite. Sinta o toque do Espírito Santo. Oh Deus, aleluia. Largar tudo por Jesus, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor estará ao meu lado, me segurando, me assegurando. Ele está aí agora do seu lado. Ele está aí dizendo para você: tudo vai ficar bem. Acalma o teu coração. E se eu cair, ouça isso: a tua mão me levantará. Mesmo que eu chorar, e se eu chorar, toda lágrima o Senhor enxugará. E se eu cair, Deus, a tua mão me levantará. Existem pessoas que estão sentindo a presença dele nesse momento. Ele está colhendo lágrimas, ele está recolhendo as suas lágrimas nessa noite. Então vem e aquieta minha alma. Peça
Faz meu coração ouvir tua voz a partir de hoje, Deus. Peça isso a Ele. Chama pra perto, Deus. Me chama pra perto. E só assim eu não me sinto só. Aleluia. Eu quero convidar você nesse momento. Coloque as mãos sobre os seus ouvidos. Coloque as mãos sobre os seus ouvidos nesse momento. Eu quero convidar você a pedir assim ao Espírito Santo: Senhor Deus, que a partir de hoje eu possa te ouvir gloriosamente. Que a partir de hoje, assim como o Senhor falou com seus servos no passado, fala comigo, Deus. Não me deixa confuso. Não me deixa sem entender a tua vontade, mas que eu compreenda toda a tua vontade, para que eu cumpra o teu propósito. Me ajuda, Espírito Santo, para ter uma vida mais íntima com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aplauda ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. O Senhor está recolhendo lágrimas nessa noite. Ele está recolhendo lágrimas de corações quebrantados. E Ele vai falar gloriosamente com você dia após dia. Creia nisso. Abra sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre todo Israel de Deus na face da terra. Que todos aqueles que concordam com isso digam amém. Amém, aleluia. Aplauda o Senhor, está terminado em nome de Jesus. Vamos encerrar esse culto declarando isso, pedindo isso ao Senhor. Oh Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, porque Ele não se esqueceu de ti. E não, Ele nunca desistiu de ti. Espere em Deus, descansa nele.